Existem relacionamentos que não terminaram, apenas ficaram em silêncio. Ninguém conversa, ninguém procura, ninguém pede perdão e os dois lados ficam esperando. Se ele quiser resolver, que venha falar comigo. Eu não fiz tudo sozinho, ela também errou. E assim passam dias, meses, às vezes anos. Mas alguém precisa decidir que a paz vale mais do que o orgulho de esperar o outro começar. Hoje vamos olhar para um reencontro que parecia impossível. Dois irmãos, uma ferida antiga, anos de distância, medo, culpa e finalmente um abraço. Hoje é dia 23 de agosto, estamos no devocional 235 da série 365 Pontes com Deus. Neste mês estamos caminhando com o tema Frutos de uma Vida com Deus. E hoje veremos como paz, amor, mansidão e humildade aparecem quando um relacionamento precisa ser restaurado. Porque produzir frutos não é apenas controlar aquilo que sentimos. Às vezes é ter coragem de dar um passo em direção a alguém. A história de Jacó e Esaú começou com muitos conflitos. Eles eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro, Jacó veio logo depois. Ao longo da história, a relação entre eles se tornou cada vez mais complicada. Jacó conseguiu de Esaú o direito de primogenitura em troca de comida. Mais tarde, com a ajuda da sua mãe Rebeca, enganou seu pai Isaque e recebeu a bênção que Esaú esperava receber. Quando Esaú descobriu, ficou furioso. A Bíblia relata que ele planejava matar Jacó. Então Jacó fugiu, foi embora, e os irmãos ficaram separados durante muitos anos. Anos depois, Deus orientou Jacó a retornar para sua terra, mas voltar significava enfrentar algo que ele havia deixado para trás, Esaú. Jacó enviou mensageiros e eles voltaram com uma notícia. Esaú estava vindo ao encontro dele, acompanhado por 400 homens. Jacó ficou apavorado. Talvez tenha pensado, chegou o dia da vingança. Então dividiu seu grupo, preparou presentes, organizou tudo, mas fez algo ainda mais importante. Jacó orou, reconheceu diante de Deus seu medo e pediu livramento. No dia seguinte, Jacó viu Esaú se aproximando. Agora não havia mais como fugir do passado. Ele caminhou na direção do irmão e inclinou-se várias vezes. Jacó não chegou exigindo, não disse vamos discutir quem estava certo, não apresentou uma lista das coisas que Esaú também havia feito. A postura dele era diferente. E então aconteceu algo que Jacó provavelmente não esperava. Esaú correu, mas não para atacá-lo, correu para abraçá-lo, lançou-se ao pescoço do irmão, beijou e os dois choraram. Depois de tantos anos, a primeira coisa que surgiu naquele encontro não foi uma discussão, foi um abraço. Existe algo muito bonito aqui. Jacó passou a noite anterior imaginando aquilo que Esaú poderia fazer. Talvez tenha construído dezenas de cenários dentro da cabeça, mas quando chegou o momento, a realidade foi diferente. Quantas vezes fazemos isso? Imaginamos, ela vai me rejeitar, ele nunca vai me ouvir, vai dar errado, não adianta tentar. E antes mesmo de dar o primeiro passo, já vivemos uma conversa que nunca aconteceu. O medo cria histórias, mas nem todas elas se tornam realidade. Reconciliação exige frutos. É preciso mansidão para não chegar atacando, domínio próprio para não transformar a conversa em tribunal, paciência para ouvir, amor para enxergar a pessoa além daquilo que aconteceu e paz para desejar restauração mais do que vitória. Mas existe algo importante. Reconciliação não depende apenas de uma pessoa. Você pode pedir perdão, pode mudar sua postura, pode abrir uma porta, mas não consegue obrigar o outro a atravessá-la. Por isso, nossa responsabilidade é fazer aquilo que está ao nosso alcance e entregar a resposta da outra pessoa a Deus. Existe uma forma muito comum de pedir desculpas. Eu errei, mas você também. Isso quase sempre transforma o pedido de perdão em uma nova acusação. Se você precisa reconhecer algo, reconheça. Eu errei. Eu não deveria ter falado daquela maneira.
Eu machuquei você, me perdoe, ponto. O erro do outro pode precisar ser conversado, mas não precisa ser usado para diminuir sua própria responsabilidade. Humildade não significa assumir culpa por aquilo que não fez. Significa assumir com sinceridade aquilo que realmente fez. Talvez exista alguém que veio à sua mente durante este devocional. Antes de enviar qualquer mensagem, ore, pergunte: Senhor, existe algum passo que cabe a mim? Talvez seja pedir perdão, talvez seja aceitar conversar, talvez seja parar de alimentar uma versão da história em que somente o outro precisa mudar, e talvez, em algumas situações, o passo possível seja apenas perdoar diante de Deus e manter uma distância saudável. Nem toda relação pode ou deve voltar a ser como antes, especialmente quando existem violência, manipulação ou perigo, mas também precisa caminhar com sabedoria. Se existe uma relação segura que precisa de uma conversa, não tente resolver 10 anos em uma mensagem enorme. Comece pequeno. Algo como: tenho pensado no que aconteceu entre nós. Reconheço que também errei. Quando você se sentir preparado, gostaria de conversar em paz. Sem cobrança, sem manipulação, sem exigir resposta imediata. Você está apenas abrindo uma porta. Depois dê espaço, porque reconciliação não se força, ela se constrói. Jacó passou anos longe de Esaú e provavelmente carregou por muito tempo a memória daquilo que havia feito. Quando finalmente voltou, esperava talvez encontrar vingança, mas encontrou um abraço. Nem toda a história terminará dessa maneira. A Bíblia não promete que toda pessoa procurada responderá bem. Mas existe algo que podemos escolher: não permitir que o orgulho seja o motivo do qual nunca tentamos fazer a nossa parte. Talvez você não consiga reconstruir tudo hoje, mas pode retirar uma pedra do muro, pode reconhecer um erro, pode abandonar uma acusação, pode fazer uma oração, pode abrir uma porta, porque uma vida com Deus não produz apenas frutos dentro de nós. Esses frutos começam a mudar a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Vamos orar juntos? Pai amado, Tu conheces nossos relacionamentos e também as feridas que carregamos. Produz em nós amor, paz, mansidão, paciência, domínio próprio. Tira de nós, ó Pai, o orgulho que nos impede de reconhecer nossos próprios erros. Dá-nos coragem para pedir perdão quando necessário e sabedoria para saber quando devemos procurar uma reconciliação. Também nos dá discernimento, ó Pai, para estabelecer limites onde eles forem necessários. Que não sejamos pessoas que alimentam conflitos, mas instrumentos da Tua paz. E naquilo que não podemos resolver, ensina-nos a entregar em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.